Eu vou reduzir aqui para ver que vocês estão... Isso. Os que estão ocultos aí, sejam bem-vindos, ocultinhos. Agostinho, seja bem-vinda. Acho que é a primeira vez que você está no culto aqui com Fátima. Carlos, seria bom a gente ver vocês, né? Porque eu também quero conhecer esse povo de Deus maravilhoso. o Zoom é para isso, é para a gente se ver. Concordo. Tia Marisete sempre ali, ó, não falha. Diane, bem-vinda. Ô, Carlos e Ioná, quanto tempo? Aliás, Carlos eu vi semana passada, mas Ioná já tem um tempo. Agostinho, que bom. Falta a Bispo ativar aí a câmera dele. A Maria Luísa aí. Quem é a Maria Luísa, para a gente saber quem é a Malu? Abriram, então, as Bíblias de vocês? Eu vou voltar aqui. Repete, por favor. É 1 Pedro o quê? 1 Pedro, capítulo 1, Alana. Nós vamos ler a partir do verso 3, porque depois de tanta notícia pesada, depois de tanta coisa ruim, tantas notícias ruins, algumas Dejane até comentou aí na fala dela durante os pedidos de oração, eu pedi ao Senhor que me desse uma mensagem de esperança. E a partir do verso 3, capítulo 1 do primeiro livro de Pedro, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha e que está reservada nos céus para vocês, que são guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, embora no tempo presente, por um breve tempo, se necessário, sejam vocês entristecidos por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro que perece, mesmo purificado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro, aqui lá no início, você vai perceber que Pedro ele tá escrevendo a carta dele para os judeus da diáspora, os judeus que começaram a sair de Jerusalém quando as perseguições do Império Romano se intensificaram contra os cristãos e eles começaram a se dispersar pela região da Galácia, pela Capadócia, que hoje é a região da Turquia, enfim, e parte da Ásia. Então, os judeus começaram a se dispersar. Paulo ele não abordou muito para quem não era judeu. Quem lê, porque o livro está ali, quem lê o pastor Wilson Parós, que ele é muito detalhista, em alguns livros que ele escreve, especialmente o último livro dele, Atos, o Triunfo do Evangelho, ele ressalta essa parte histórica de que Paulo foi o único que saiu de Jerusalém para pregar mesmo para os gentios, e os demais apóstolos permaneceram pregando para os próprios judeus ou mesmo dentro de Jerusalém. E Pedro aqui, então, ele despacha essa carta para dar um ânimo a esse povo que estava forasteiro, que estava longe de sua Jerusalém amada, mas que estava firme na rocha, né? Era uma carta de ânimo, na verdade, para eles, porque eles, do mesmo jeito como o próprio Pedro, estavam passando por tribulações e dificuldades. E é muito bom quando você está passando por dificuldades e provações ou problemas, e você recebe um telefonema, você recebe uma carta de alguém. Pedro não tinha o WhatsApp, mas se tivesse, certamente ele teria mandado muitos WhatsApps, eu acho, né? Acho que ainda em abril, né, conversando com os anciãos, depois de acho que umas 2, sei lá, 3 semanas de quarentena, a
A liderança, eu soube, da Igreja do Fátima, começou a fazer rodízio de ligação para os irmãos, né? Procurar saber como estavam, especialmente aqueles que são muito tímidos, que nunca aparecem, que não fazem parte do grupo da igreja. O grupo da igreja que é um fórum de discussão ali, né? E Pedro, ele entra nessa preocupação, ele não estava passando com problema de Covid, né? Não havia esse problema de pandemia na época, mas havia uma necessidade muito grande de reanimar a fé daquelas pessoas. E é linda, eu gosto muito das expressões que ele usa aqui, porque, primeiro, ele lembra para aquelas pessoas que Deus nos regenerou mediante a sua grande misericórdia. O que é regenerar? Regenerar é refazer, é tornar gênero de novo, ou gênesis de novo, voltar à origem. É óbvio que que ele não estava falando de uma regeneração literal, porque nós ainda estamos habitando um corpo de pecado, a natureza pecaminosa ainda habita em nós. Mas ele estava dizendo assim, olha, vocês foram chamados para aceitar o Evangelho, para aceitar a Cristo, e esse chamado traz uma renovação de vida, traz uma regeneração para vocês. Tem que processar, tem que gerar uma nova vida que vai de dentro para fora, que vem de dentro para fora, que brota de dentro para fora. E todo aquele que está em Cristo, ele diz assim, olha, em sua grande misericórdia, mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, Deus nos regenerou, ele nos refaz, mediante a ressurreição de Cristo, e para uma viva esperança. Nós precisamos o tempo inteiro lembrar disso. Eu tenho conversado muito com muitas pessoas. Um irmão do Jardim Primavera, salvo engano, ele me mandou uma mensagem, do Vila Nália, e ele me mandou uma mensagem dizendo assim, o pessoal aqui da igreja quer saber se você é psicóloga. E eu ri. Eu falei, não sou psicóloga. Mas ele falou assim, mas é porque você tem cara de psicóloga, você devia fazer psicologia. Eu falei, não tenho não. Mas eu acho que foi pela forma como eu estava conversando com eles durante a pregação, na verdade. E o que eu estava tentando passar para eles, ou falar para eles, era exatamente dessa esperança que a gente precisa ter e que a gente precisa manter o tempo inteiro. A gente precisa lembrar de que o processo de regeneração do crente não é uma coisa estanque, ela se processa de uma hora para outra e acabou, não. É um processo que começa por ocasião do batismo e ele vai até o dia em que Cristo voltar nas nuvens dos céus. Então, nós não estamos definitivamente prontos. O Espírito Santo está nos trabalhando o tempo inteiro. Mas é exatamente nesse trabalho que a gente não pode esquecer, de jeito algum, que nós fomos salvos e estamos sendo renovados ou regenerados para uma viva esperança. E quando se fala em viva esperança, Pedro estava falando de esperança mesmo. Olha que a gente está vivendo um período de pandemia, mas eles estavam vivendo literalmente uma perseguição de vida. Os cristãos estavam sendo mortos, lançados no Coliseu às feras, estavam sendo despedaçados, mortos a fio da espada. E mesmo assim, Pedro entra e diz assim, olha, vocês foram salvos, regenerados para uma viva esperança. Lá no século XIV, lá nos anos de 1300 e pouco, o Pedro Valdo começa lá na França um movimento, né, de reforma da igreja. Um dos primeiros reformadores foi o Pedro Valdo. O que os valdenses sofreram, a gente não tem noção. Eu estava lendo alguns arquivos antigos e pesquisando em um site do Vaticano, o Vaticano dando a posição dele com relação ao que os valdenses sofreram. Deixa eu dar uma olhada no horário aqui. E o que os valdenses sofreram não foi brincadeira, não. Muitos deles foram literalmente esfolados, descascados. E os filhos também passaram por esse mesmo processo na frente dos pais. Você sabe o que é seu filho ser esfolado vivo? Algumas crianças eram postas na frente dos pais e a cabeça delas era esmagada. As cabeças eram esmagadas com pedra na frente dos pais para forçar os pais a renunciarem ao protestantismo que eles estavam abraçando e voltar a abraçar a fé católica que dominava na época. Então, assim, o que a gente está passando com pandemia é nada.
Você vê seu filho, a cabeça do seu filho sendo esmagada na sua frente, você sabendo que você depois seria o próximo, se você não negasse a fé, e não negarem a fé, e conseguirem resistir por mais de 100 anos, um pouquinho mais de 100 anos, porque eles criavam os filhos dele, e é lindo isso. Inclusive a Ellen White, ela vai qual que é o livro? No livro Grande Conflito, ela deixa, ela ressalta essa parte aí. Os valdenses criavam seus filhos para darem a vida pela causa do evangelho. Cresciam as crianças sabendo, um dia vocês serão mortos pela causa do evangelho. Que cristianismo que vai na contramão do cristianismo que a gente vive hoje. Da esperança que a gente vive hoje, porque parece que a nossa esperança ela não é viva. Parece que a nossa esperança ela se desvanece, ela vai murchando diante de qualquer coisa que pareça nos ameaçar, diante da pressão de sei lá, alguém da sociedade, um chefe, um professor. E parece que a nossa esperança murcha, mas Pedro disse assim, olha, a esperança para a qual vocês foram chamados não é morta, é uma esperança viva. E ele ainda diz mais, vocês foram salvos para uma herança que não pode ser destruída. Então, assim, quer buscar ânimo, precisa levantar mesmo o ânimo. Eu só consigo levantar o ânimo, eu só consigo manter a esperança viva se eu tirar os olhos de mim mesmo, dos meus problemas, e eu desviar o foco para aquele que é o único que mantém isso vivo mesmo. Quando eu olho para a minha carne, quando eu olho para o meu corpo, quando eu olho para o meu temperamento, quando eu olho para a minha TPM, quem me conhece sabe que eu tenho um problema com TPM, quando eu olho para o meu comportamento, às vezes ao volante, com aquele cara que me dá uma cortada na frente, eu digo assim, Jesus, o filho de Jezabel cortou meu carro, Senhor. O filho de Jezabel quase bate ali. E aí, resultado, quando eu olho para mim, eu vejo que só Jesus na causa. Mas quando eu lembro das palavras de Paulo, que diz assim, olha, vocês foram chamados para uma fé viva, para uma viva esperança, eu tenho que olhar para Cristo, porque ele é a única esperança, né? E a esperança que não morre, que a esperança realmente não morre nunca. E ele ainda diz assim, que a nossa herança, que é a nossa coroa, a vida eterna, ela não pode ser destruída, porque a nossa herança não está limitada a esse mundo, não é uma herança de homens, não é uma herança que vem de corrupção, não é uma herança que vem de suborno, não é uma herança que vem de família disputando por mesquinhez. É uma herança que vem das mãos do Senhor. E ele ainda diz mais, que essa nossa herança, ela não murcha, ela não perece, ela não perde o brilho. Isso só vem se eu mantiver a esperança viva. E mais uma vez eu reforço, pelo sangue de Jesus Cristo, a gente precisa mesmo orar, a gente precisa mesmo se entregar, a gente precisa mesmo buscar, a gente precisa mesmo tirar o foco, porque se a gente não tirar o foco, a gente adoece mesmo, a gente deprime. Eu tenho insistido muito com muitas pessoas, pelo amor de Deus, desliga a televisão. E se não conseguir desligar, ou você joga o controle fora, ou você quebra a televisão, porque senão a televisão vai lhe quebrar, porque senão as redes sociais vão quebrar. Tem gente que está igual esponja, absorvendo tanto lixo, tanta porcaria, tanta coisa, que já está pingando a água, né? Já está vazando coisas e isso está adoecendo, isso deprime. E ainda replica, né? Retroalimentando a doença, a depressão, a angústia. Eu não estou falando da depressão, isso aqui. Eu estou falando das notícias que deprimem, né? Que trazem sensações ruins e angústias ruins. Ele ainda diz mais, olha, vocês foram guardados pelo poder de Deus mediante a fé. Só tem uma coisa que nos guarda nesse mundo louco, é a fé. Ou a gente mantém a fé, ou a gente definha. Porque é a única coisa que nos agarra. Eu nunca esqueço do pastor Melrose falando a respeito da Diva. Antes de morrer, eu tinha saído da associação, Diva estava aparentemente muito bem, eu não sabia e acredito que ela também não sabia que estava doente. E menos de 6 meses depois, eu recebo um telefonema de uma pessoa que nem conhecia a Diva e me diz assim, Lisa, você conheceu Diva da associação? E eu me assustei, eu falei, conheci como? Eu conheço Diva. E a pessoa me disse, não, foi porque eu vi aqui no Facebook que ela morreu. E eu não caí porque eu estava sentada. Aí saí ligando para algumas pessoas, me diz aqui o que aconteceu.
Então, assim, e o pastor Melrose, quando ele foi pregar no Fátima, um pouco tempo depois da morte da Diva, ele disse assim: eu visitei Diva nos últimos dias dela e eu olhei para ela e disse assim: minha irmã, como é que você está? E ela disse assim: pastor, eu sei em quem tenho crido. Olha que certeza. A neta que ela tanto esperava ver, que ela tanto desejou, ainda estava para nascer. O câncer, ela sabia que era fase terminal, mas alguém olha para ela no leito de morte, pergunta para ela como é que ela está, e ela diz: eu sei que o meu Redentor vive. Ela sabia que quando ela tinha se batizado, não tinha uma cláusula dizendo assim: você está imune ao câncer, você vai brincar muito com seus netos. Não havia esse tipo de coisa. Você vai ser uma pessoa super abastada nesse mundo. Não tinha nada disso. Mas tinha uma cláusula, que é o que eu chamo sempre de cláusula pétrea. É ser fiel até a morte e você vai receber a coroa da vida. E por que Cristo põe essa cláusula pétrea? Porque ele foi fiel até a morte para a gente. Por nós, na verdade. Né? Ele não precisava, mas ele escolheu voluntariamente. Eu vou pedir a permissão à Francine, que está aí me vendo, para eu fazer um comentário. Fran, me perdoe se depois você não gostar, mas é porque assim, teu comentário foi muito importante para mim. No momento de maior dificuldade da Francine, sem conseguir alguém que a ajudasse, ela falou assim: Lisa, eu me arrisquei para levar algumas pessoas que estavam precisando muito, quando elas estavam doentes, inclusive com Covid. Mas quando eu precisei, eu não consegui. E doeu ouvir. Inclusive, eu, quando soube, foi como eu disse para ela, quando eu soube que ela estava com dificuldade, eu soube que ela já estava a caminho da UPA. E também já foi no dia seguinte. Então, resultado. E eu disse para ela assim, eu falei: amiga, a Bíblia diz que não tem maior amor a alguém que se arrisca para dar a vida pelo outro. E alguns podem até virar para ela, virar para mim ou virar para você e dizer assim: mas você é um louco, você tá se arriscando demais, você tem que pensar primeiro em você, depois você pensa nos outros. Se a gente começar, olha, por favor, eu não estou fazendo apologia à irresponsabilidade, tá? Eu não estou dizendo para você sair fazendo umas loucuras, mas eu estou dizendo que se a gente começar a se concentrar exclusivamente em nós mesmos nesse período de pandemia, o amor vai se esfriar dentro de nós também. Porque eu vou dizer primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma pessoa do verbo para conjugar, aí a gente vai para o nós e depois vocês. Com risco ou sem risco, eu preciso ainda lembrar que as pessoas ainda precisam comer, que as pessoas ainda precisam vestir, que as pessoas ainda precisam de muita coisa. E precisam de esperança, inclusive. Então, eu não posso me enclausurar essa fé viva, essa salvação que Pedro diz assim: olha, essa salvação está preparada para vocês, mas ela vai se revelar ainda no último tempo, e nós vivemos o último tempo. Olha que coisa linda, para a salvação preparada para ser revelada no último tempo. Ele estava falando assim: não é agora, mas a gente já vive o último tempo. Ele está dizendo para a gente. Estava dizendo para eles assim, talvez Pedro tivesse em outras palavras dizendo assim: olha, vocês vão ser salvos, mas ainda não é agora. Mas haverá um povo que vai viver nos últimos tempos, que vai viver no último tempo, que também vai manter a fé. E a salvação vai ser revelada na época deles, e é a nossa época. Eu não tenho televisão, quem conhece sabe que a gente não tem televisão. Eu vim saber dessa não é lagosta, meu Deus, o nome. Gafanhoto, lagosta é ótimo. Dos gafanhotos, por Liu, acho que foi Liu que me falou no domingo, não sei, nem sei quando foram os gafanhotos, mas eu não sabia desses gafanhotos, eu não tenho assistido jornal, o que a Globo mostra, o que a Globo não mostra, não tenho visto nada disso. Mas assim, eu tenho procurado manter a minha mente mais livre, nem um minuto de paz eu tenho conseguido gravar. Se alguém tem acompanhado aí alguma coisa no canal, vai ver que
Eu estou jogando algumas pregações que já foram feitas aí, porque nem 1 minuto de paz eu tenho conseguido gravar. Primeiro que os cachorros não deixam. Segundo que eu tive sérios problemas com a minha máquina. Mas, assim, muitas pessoas têm me chamado e eu tenho conversado com elas para tentar manter, para a gente compartilhar essa fé, essa esperança, essa salvação. E para a gente já caminhar para encerrar aqui, eu quero reforçar as palavras que ele diz assim, olha, nisso o quê? Na salvação que seria revelada no último tempo, ele diz assim, nisso vocês exultam, do tipo assim, se alegrem que a salvação de vocês vai ser revelada. Embora, ele diz assim, olha, se alegrem mesmo ou apesar de, no momento, por breve tempo, vocês estejam sendo contristados por várias provações. Então, Paulo está dizendo assim, Pedro, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão passando por dificuldades, por perseguições, eu sei que muitos de vocês estão sendo mortos e muitos de vocês serão mortos. Mas, por favor, mantenham viva a esperança, por favor, se alegrem, por favor, exultem. Para encerrar, Pedro estava dizendo assim, em outras palavras, o que Cristo disse lá. Abram as Bíblias aí, por favor, vão comigo. Vou até minimizar aqui para ver vocês abrindo as Bíblias aí. Quero ver se estão abrindo as Bíblias mesmo. Vamos lá para as bem-aventuranças. Mateus capítulo 5. Pedro, em outras palavras, quando ele falou, eu sei que vocês estão sofrendo por um breve tempo, mas mantenham vivas a esperança. Mateus capítulo 5, para a gente encerrar. Verso 11. Verso 10. O cheiro de pólvora entra aqui e me sufoca. Bem-aventurados os paz... Estou lendo errado. Eu já disse que preciso de óculos, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Olha que Jesus louco. E eu vou colocar entre aspas, claro, para não ser apedrejado por ninguém. Porque só uma pessoa que parece que não é desse mundo, que não vive desse mundo, viraria para você e diria assim, filho, você está sendo perseguido, você está sofrendo, você está passando por dificuldade, estão pedindo sua cabeça a prêmio, então fique feliz. Se sinta privilegiado. Isso é loucura, vai totalmente na contramão da ideologia do mundo. Do tipo farinha pouca, meu perão primeiro, do tipo primeiro a minha família, depois o resto, do tipo primeiro eu e se der tempo eu salvo os outros. Enfim, do tipo eu em primeiro lugar. Ele diz assim, se alegrem, exultem. Essas eram as palavras de Cristo e Paulo repete, ou Pedro repete isso depois. Então, fica aqui essa mensagem para vocês de que dificuldades, problemas, tribulações, quem não está enfrentando por problema com Covid agora tem outros problemas sérios, a Lana tem as lutas dela diárias, tem muitas dificuldades, com coisas com trabalho, coisas com família, a luta do dia a dia que ela enfrenta, a Dejane tem as dificuldades dela também, o Wallace tem as dificuldades dele, enfim, todos, até Minho, na idade dele, tem as dificuldades dele, tem os ajustes dele, tem as necessidades dele, todos temos. Mas a gente precisa manter a esperança, a gente precisa se animar uns aos outros. Eu fiquei feliz que Dejane não me expulsou da casa dela quando eu os visitei semana passada. Eu realmente achei que ela não me receberia. Porque eu tenho amigos que disseram, não deixa para visitar depois. E eu levei na esportiva, mas confesso que é ruim você sugerir visitar um amigo e ele dizer, não, deixa para depois. Do tipo assim, eu te vejo no momento como uma inimiga, qualquer coisa desse tipo. É complicado. Mas eu entendo também, tá? Entendo de verdade. Meu desejo é isso, é mensagem de esperança. Vamos manter viva a nossa fé. Se eu não estou enfrentando problema, dificuldade com o Covid agora, eu não sei o que é que me espera mais adiante, o que é que Deus está preparando para testar a minha fé. O que eu sei é que quando vier a dificuldade e a provação, eu tenho que estar firme na rocha. Quer minha vida seja pedida, quer eu saia ilesa, ou saia mais fortalecida, resignada,
eu tenho que estar preparado, porque nesse mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo e Ele nos assegurou essa vitória. Cadê você? A gente não conseguiu colocar hino, não foi? Então, Não. eu vou orar para a gente encerrar aqui. Já quero agradecer a todo mundo que está acompanhando aí, aqui no Zoom e no vídeo. Alana, meus cumprimentos. O cumprimento da Igreja do Fátima para o Júnior, tá? Eu estou vendo o Júnior ali na almofada. Só digitando ali no computador, tá vendo? E acompanhando. Ele está ali no computador. Olha lá. Pronto. Oi, tá dá dando para um ver, oi pra estou vendo. Eu vim para o quarto para ele participar do culto. Júnior, Obrigada. foi um prazer, viu? Deus abençoe vocês aí. Júnior é um grande missionário, viu, gente? Tem canal no YouTube, é um grande pregador, missionário mesmo, né? Eles têm canal, eles fazem um trabalho belíssimo, e isso já há muito tempo. E o Senhor continue abençoando o ministério de vocês. E pega de novo aquele teu pedido que você tem no teu coração. Amém. E vamos entregar na mão do Senhor agora. Mais uma vez. Senhor, somos uma porçãozinha do teu povo, Senhor, aqui na terra. Porque há centenas de milhares de outros filhos teus espalhados por esse mundo aí, Senhor, que desconhecemos. Nas mais diversas religiões, nos mais diversos lugares, nos mais diversos cantos, sarjetas, prisões, celas, fugindo de guerras, Senhor, até morrendo de fome, ou morrendo num leito, Senhor. Há filhos teus espalhados por esse lugar, enfrentando as mais diversas situações que a gente nem consegue dar conta, Senhor. Se soubéssemos, deprimiríamos ainda mais, porque nós, como seres humanos, somos incapazes de carregar, Senhor, tanta coisa que magoa, que machuca e que deprime, porque a gente também desfalece junto, Senhor. O Senhor não nos deu essa responsabilidade para assumirmos tanta coisa ruim, porque o Senhor sabe que a gente não tem capacidade para administrar tanta coisa negativa. Por isso que o Senhor sangrou, chorou sangue, suou sangue, na verdade, de tanta amargura, de tanta angústia, de tanta dor, de tanto peso, sombra de treva, de morte, Senhor. Tem misericórdia de nós. O pecado é fétido, Senhor. Ele não é só hediondo, ele não é só nojento, abjeto. Ele fede as tuas narinas, Senhor, de todas as formas. E muitas vezes nós estamos acostumados com esse mau cheiro de mediocridade, de pecado, de morte, Senhor. Por favor, reaviva a nossa fé, a nossa esperança. Fomos salvos por uma viva esperança, Senhor, para uma salvação que há de se revelar nesse tempo em que nós estamos vivendo, Senhor. Nós temos a verdade presente nas nossas mãos. Nós não pregamos mentira durante toda a nossa vida, nós não acreditamos em mentiras, nós não falamos mentira para o mundo, Senhor. É triste ver gafanhotos, sim, como pragas, ver pandemia se espalhar e arrasar, destruir vidas, famílias, destruir, derrubar a economia mundial, sim, Senhor. Ver guerras, ver telhados de casa sendo arrancados como se fosse uma folha de papel rasgada, com tanta facilidade pelo poder e a força da natureza. Mas, Senhor, por outro lado, os nossos olhos se alegram, porque o Senhor nos disse que quando víssemos essas coisas acontecerem, que olhássemos para o alto, que é de onde vem a nossa redenção. E o Senhor nos disse isso exatamente porque sabia que se ficássemos olhando essas coisas, ou perderíamos a nossa fé, ou nós sucumbiríamos, Senhor, adoecidos, doentes por conta disso. Então, quando essas coisas, Senhor, tentarem nos assaltar, ergue em nome do Senhor dos Exércitos as nossas cabeças para olharmos para o alto, que é de onde vem a nossa redenção, para que a nossa fé permaneça viva e a nossa esperança firme nas tuas promessas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigada, Adoles. Amém.